E a realidade de fato é muito triste. Nenhum candidato apresentou um plano suficientemente bom para o esporte. Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Eu vou bem, eu estou aqui para encerrar a série que eu comecei há 2 vídeos atrás, inclusive vou deixar os links na descrição e aqui em cima no card, que eu falo sobre os planos dos candidatos a presidente para o esporte, uma área que todo mundo entende como secundária, nós também pensamos assim, até porque existem aí discussões, nesse caso, nesse momento, inclusive mais importantes, como educação, saúde, violência, corrupção, entre outras coisas, mas por se tratarmos de um canal de futebol, ou seja, de esporte, por entendermos que esse tema é também um tema vital para a governabilidade de um país, resolvemos fazer esse paralelo aqui, misturar um pouquinho de futebol e política, que são campos que andam juntos, como eu já deixei muito claro aqui desde o primeiro vídeo, que é o que eu acredito. Analisando esses planos, eu gostaria de dizer para vocês que eu fiquei muito decepcionado, porque dos 13 candidatos, 6 simplesmente ignoraram o esporte, não apresentaram plano algum sobre o tema, e outros que apresentaram, como no caso do Ciro Gomes, que detém o meu voto, inclusive posso abrir aqui tranquilamente para vocês, apresentou um plano de governo para o esporte muito raso e pouco abrangente. O candidato que mais se aproximou de um bom plano de governo para o esporte, que mais entrou nas minuciosidades que o esporte precisa, foi o Guilherme Boulos, do PSOL, mas também tem alguns temas e alguns tópicos ali com os quais eu discordo totalmente, como taxar a venda de jovens atletas para o exterior. Eu entendo a linha de raciocínio dele, que é não podemos perder mais jovens jogadores da maneira como nós perdemos, mas esse não é o caminho é estruturar os clubes, é estruturar o sistema, é tirar os corruptos da CBF, e ele fala também em auditar a CBF, que a gente sempre entende como um bom caminho, mas que também entende que é comprar uma briga muito grande com gente muito rica e poderosa, e que é muito difícil conseguir essa aprovação por causa da bancada da bola, que todo mundo sabe como é que funciona, etc. Então, assim, o Boulos ele ganha a nossa medalha de honra de melhor plano para o esporte, mas há dentro desse plano, muita coisa que eu mudaria, por exemplo. Muita coisa não, mas uma coisa ou outra certamente mudaria. Então a gente, assim, fica sem uma perspectiva, né? No entanto, dia 7 é um dia muito feliz, porque é um dia que a gente vai ter a possibilidade de exercer a democracia, chegar nas urnas e votar no candidato que a gente bem entende, no candidato que a gente acredita, no candidato que a gente decidiu, por um motivo ou outro, apoiar. Inclusive podemos fazer campanha desse candidato, se assim bem entendermos, essa democracia. Só que a gente não pode esquecer que para chegarmos nesse nível, para desempenharmos o nosso voto, muita gente foi assassinada, muita gente foi torturada, muita gente foi exilada. Então, meu repúdio aqui vai ao único candidato que apoia a antidemocracia, que é um cara que já disse que se perder nas urnas, vai contestar o resultado, se mostrando além de tudo um mau perdedor, como é o caso do Jair Bolsonaro. É um cara que, se você compactua com todos os preconceitos dele, se você também é um racista, se você também é um misógino, se você também é um machista, se você também é um xenófobo, se você também é um fascista, ainda assim saiba que essas não são similaridades entre você e ele, até porque o Brasil existem muitas pessoas com esse tipo de preconceitos, sim. Essas similaridades entre você que está assistindo o vídeo e ao Bolsonaro não necessariamente vai fazer com que ele seja um presidente que te sirva. Eu sei que a gente está cansado do PT, o Brasil inteiro está cansado do PT, em sua maioria, mas existe como piorar sim. Eu mesmo, no governo do PT, principalmente no governo da Dilma, sofri demais. Já formado por uma boa faculdade em jornalismo, amargurei quase 3 anos de desemprego. Consegui entrar no mercado de trabalho posteriormente numa área um pouco diferente da minha, mas consegui entrar, enquanto 13 milhões de brasileiros não conseguiram e não tem como sustentar, às vezes, o seu filho hoje, não tem como trazer o leite para casa, e a gente sabe o quanto essas questões machucam todos nós. Mas buscar alternativas sem embasamento algum não é o caminho, a gente sempre pode piorar o que já está ruim, e o Bolsonaro é um caminho piorado. Se você duvida dele, faz o que a gente fez aqui para montar esse vídeo, analisa o plano de governo dele. O plano de governo do Jair Bolsonaro para todos os campos importantes de uma governabilidade é uma piada. O plano dele para combate à violência é um plano completamente abusivo, é um plano que ele simplesmente acha que
se combate a violência com mais violência e fala sobre isso abertamente, inclusive já disse em TV aberta que se morrer inocentes nesse processo, que não tem problema. O plano dele para a economia é zero, ele vai terceirizar a economia, inclusive já admitiu não entender absolutamente nada sobre o assunto. O plano dele para a saúde é super falho. O plano dele para a educação se baseia apenas em tirar o kit gay da escola. Qual é o plano desse cara? Ele não tem plano. Um cara que está se elegendo, que está podendo se eleger a troco de fake news, a troco da insatisfação de todo o Brasil com uma governabilidade que de fato deu muito errado no país para muita gente, que é o governo do PT, e a troco de um momento de total instabilidade econômica e de emprego que vive o país. Ele está se alimentando desse ódio de todo mundo, desse poder, dessa vontade de mudar para ganhar um cargo que ele não tem nenhuma capacidade para exercer. Afinal, é um cara que está quase 30 anos na política, enriqueceu através dela, levou a sua família também para a política, como o caso do seu filho e da sua ex-mulher. Hoje tem um patrimônio altíssimo às custas do dinheiro do povo e aprovou apenas 2 leis em quase 30 anos. Inclusive o seu estado pelo qual ele sempre foi deputado é o estado hoje que vive a maior violência do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Um estado completamente perdido. Então esse é Jair Bolsonaro. Ele não pode ser a solução, ainda que você compactue com todos os preconceitos dele. A questão não é só os preconceitos, apesar de eu achar isso abominável. A questão é primordial, são os planos de governo, coisa que ele não tem, coisa que ele é completamente despreparado. Temos tantas opções, não é questão de ser de esquerda, de ser de direita. Eu tendo sim a ser mais de esquerda, assim como conheço muita gente séria de direita que é completamente contra o Bolsonaro. A questão não é o espectro político no qual você está inserido. A questão é você querer o melhor para o país e esse cara definitivamente ser muito longe disso. Por que você acha que milhares e milhares de pessoas foram às ruas no Ele Não? Por que você acha que isso aconteceu? Foi uma coisa inédita na história desse país. Todo mundo ali quer o mal do país, todo mundo ali quer que bandidos continuem roubando o nosso país, todo mundo não está nem aí para o Brasil. Pense um pouquinho, pesquise um pouquinho melhor e você saberá de quem é de fato Jair Bolsonaro. Então, opte, seja você de direita, de centro, de esquerda, por um candidato que tenha a ver com seus ideais. Tenho certeza que você vai encontrar um e tenho certeza que esse cara não é Jair Bolsonaro. Antes de encerrar o vídeo, eu queria deixar claro aqui que no primeiro vídeo nós falamos sobre os planos do Geraldo Alckmin, que eram bastante rasos e que ele só apresentou para a Folha de São Paulo em matéria que saiu hoje, no dia da data de gravação desse vídeo, que eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição, no Globo Esporte. Ele apresentou um plano um pouco melhor embasado. Se você quiser saber, clica no link, que ele apresentou boas ideias para o esporte, e é interessante também que a gente não omita, apesar de não apoiá-lo, apesar de não concordar com muita coisa que o Alckmin fala, temos que ser imparciais nesse sentido e mostrar o que ele realmente propõe. Se você concorda com ele ou não, dá uma lida lá que é importante também. É isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho se não ativou, e até o próximo vídeo. Grande abraço!